Dia 18 de janeiro, lua nova em Capricórnio, né? A gente já falou um pouco dessa lua nova semana passada, mas eu deixei para falar um pouco mais no dia de hoje, porque a lua acontece hoje, né? Aconteceu durante o dia. E a próxima lua, né, que é a lua crescente em Touro, vai acontecer ali na segunda-feira, na semana que vem, né? Dia 25, 26. Então eu achei que eu devia falar um pouco mais dessa lua nova em Capricórnio, visto que ela representa tanta coisa positiva na vida da gente, né? Ela representa aquele lugar ao sol que a gente busca, né? Aquela busca por uma realização profissional, social, né? Material, né? Então muita gente pode estar vivenciando isso de alguma forma, ou pode estar pelo menos vendo, né, visualizando o plano para chegar onde você quer. Também existe, né, pela presença de vários planetas em conjunto com essa lua nova, ali temos Mercúrio, temos Marte, um pouco mais distante Vênus, né? Então, como está tudo próximo ali também, um pouco de cobrança, né? A gente pode sentir um pouco da cobrança por atingir essa meta, né? Esse lugar ao sol. Mas, de uma forma geral, é um momento para a gente olhar a vida de uma forma mais pragmática, né? Olhar as coisas com um olhar mais responsável, né? Para se preparar para fazer as mudanças necessárias, se a gente não está nesse caminho que a gente tanto almeja, né? Também falei para vocês que essa lua nova em Capricórnio, ela representa um indivíduo que, né, ganha notoriedade em algo, né, que ganha algum prestígio naquilo que ele faz ou naquilo que ele é, né? E aí esse prestígio, esse embasamento, esse know-how, né, vai precisar ser compartilhado quando esses planetas começarem a passar ali o signo de Aquário, né? Porque o signo de Aquário é o signo da distribuição, né? Distribuir para todos, né? Para o grupo, para a humanidade, né? Para todos, para o próximo, né? Então, quando você olha o símbolo do signo de Aquário, você vai ver ali um homem ou uma mulher, depende do desenho, da foto, derrubando água de um vaso, né? Essa água aparentemente é água, mas na verdade essa água é a água do mental, né? Ou a água do céu, né? O éter, né? O akasha, que é o quinto elemento, né? Então, esse akasha que vai permear, né, que vai inundar as nossas mentes aí de inspiração, né? Assim deveria ser, né? Mas, de uma forma geral, a ideia é que o conhecimento, né, que também as riquezas materiais possam ser distribuídas, né? Muitas vezes a gente não tem riqueza para distribuir, né? E o governo, né, o status quo, acaba se aproveitando, né, e sacaneando, né, o povo e tomando essas riquezas para si. Mas riqueza material, embora não tenha riqueza material, a gente pode ter uma riqueza intelectual, né? E é isso que o signo de Aquário representa. Então eu sempre coloco isso, tomo isso como exemplo para quem é mais novo, né? Não vai conhecer, mas existia um quadro no programa do Ciconísio que chamava O Profeta. Toda vez que terminava o programa, né, tinha o quadro do profeta e ele falava alguma coisa, alguma reflexão, alguma coisa, né, para as pessoas aí, para aquelas pessoas que estavam ali, para os seus discípulos, né, dava alguma dica sobre alguma coisa. Na verdade, isso era um quadro do programa, mas
Isso é tirado de um livro, né, chamado O Profeta, né, de Khalil Gibran, onde, né, é contado a história de um profeta que chega numa ilha, né, e ele, chegando na ilha, ele se aloja numa montanha. Todo mundo sabe que ele é um sábio, todo mundo sabe que ele tem conhecimento, mas ninguém vai ali incomodar. Em determinado dia chega um barco, né, o poeta desce a montanha, né, e vai pegar o barco para sair da ilha. Nesse momento, as pessoas, sabendo que ia perder ali a possibilidade de aprender alguma coisa com o profeta, né, começam a fazer perguntas, né? Ah, profeta, o que você pensa sobre o amor, sobre a amizade, sobre a relação entre as pessoas? Então ele vai falando, e o livro todo é meio que esse discurso do profeta, né, para aquelas pessoas da cidade, da ilha. Então toda vez que eu penso no signo de Aquário, eu penso nessa ideia do profeta, porque é alguém, né, ou é aquilo que em nós se desenvolveu de tal forma que a gente acredita que, de alguma forma, o compartilhamento vai, né, adicionar algo às outras pessoas, né? E aí a gente vai pensar em várias ideias. Ah, Aquário é o visionário, é aquele que está com a cabeça no futuro, que está pensando, tendo ideias inovadoras. O excêntrico, aquilo que quer fazer aquilo que não é usual, aquilo que é estranho para as pessoas. Todas essas descrições, na verdade, elas se encaixam na ideia do profeta, né? Para mim, todas essas descrições elas se encaixam na ideia do profeta, porque é alguém que desenvolve o seu nível de liberdade num nível, né, muito acima do meio, né, daquelas pessoas que convivem com ele. Então, a gente está passando de uma busca, né, uma ambição em ter o sucesso, ou o sucesso, e aí o sucesso vai ter um significado para cada um, né? O sucesso pode ser só o material, ou pode ser o sucesso que é o reconhecimento, ou pode ser o sucesso você conseguindo alcançar realizar alguma coisa que você desejava, atingir determinado nível que você desejava. Mas a gente passa dessa ideia para a ideia de que agora que eu sou, agora que eu tenho, agora que eu, né, conheço, agora eu preciso dividir com os outros, né? Então, basicamente, esse momento que a gente está vivendo é isso. E a passagem dos planetas para o signo de Aquário meio que abrem portas para que isso aconteça, né? A Vênus, que inclusive hoje já está em Aquário, a Vênus vai mostrar a beleza do compartilhamento, a beleza que a gente, aquilo que a gente entende como beleza e que a gente acha que tem que dividir com o outro, a beleza da liberdade, né, de você ser capaz de fazer, né, de agir, de ser do jeito que você é, independente da opinião dos outros, né? Falei aqui né, Aquário é sempre visto como excêntrico. A beleza, então isso é lógico que se relaciona com moda, com o jeito que você se veste, com a roupa que você usa, talvez com o tipo de moda que você gosta, né? Depois vai entrar Mercúrio, e Mercúrio, né, já falei isso aqui, Mercúrio em Aquário ele fica exaltado, né? É o lugar onde a mente, né, a razão, que é o que representa Mercúrio, tem o seu campo aberto, né? É a mente tentando encontrar ideias inovadoras, né, e possibilidades que talvez nunca foram realizadas, né? Depois a gente tem o Sol, né? O Sol que é a nossa razão, então a gente abre os olhos para o significado de Aquário,
para esse significado dessa questão da distribuir, né, de compartilhar. O Sol rege Leão, então o Sol em Aquário ele precisa ser entendido, né, porque ele está no signo oposto, ele está em queda, ele está no signo oposto que ele rege, então aqui a personalidade precisa saber conciliar, né, o ego, né, a estrutura do ego com a estrutura do nós, né, então é uma possibilidade, né, para a gente também realizar isso. E Marte, né, que Marte em Aquário é o líder das multidões, né, talvez o rebelde, né, aquele que atiça as multidões, também é o bombeiro, o salvador, né, aquele que salva, que cuida do grupo, né. Então, todos essas possibilidades estão aí em aberto. Não esquecendo que todos esses planetas vão fazer uma conjunção ali com Plutão, né? Então, vão também tornar esses processos de uma certa forma intensos, né? Então, acho que é importante ficar de olho aí, porque, por exemplo, Vênus passando por Plutão em Aquário, talvez a gente fique chocado, né, com a ideia por exemplo, uma coisa que é bastante aquariana, né, aquela época que tinha aquela música, Já Sei Namorar, né, então que, de certa forma, falava sobre uma liberdade sexual, né, e que uma liberdade sexual que meio que liberava, né, que meio que rompia limites. Então a gente pode se ver pego, né, surpreso por alguma coisa, por algum escândalo sexual, por alguma coisa que realmente choque, né, quando a gente pensa nessa combinação de Vênus com Plutão, né, em Aquário. Também pode falar sobre paixões, né, muito fortes, intensas, né, que estão diretamente ligados com o cunho sexual. Isso também vai acontecer com Marte, né? Também vai acontecer quando Marte passar sobre Plutão. Mercúrio passando sobre Plutão, então talvez essas revelações ou essas descobertas elas acabem lançando luz para que a gente entenda coisas ou situações de uma forma mais profunda, né? Mesma coisa com o Sol, né? Então é uma semana aí onde esses astros vão passando, né? Então ali no grau 27, 28, né? A Lua, inclusive hoje já está em Aquário, já está passando para Aquário, o Sol daqui 2 dias, então e Plutão está ali no grau 3, então eles entram em Aquário e logo já fazem uma conjunção exata com Plutão. Então é importante ficar atento, observar. Também Aquário é o signo da rebeldia, né? Da rebeldia, e a rebeldia precisa ter uma causa, né? Precisa ter um porquê, né? Então a importância aí do Sol e Mercúrio entrando em Aquário, né? Porque idealismo é bom quando ele tem uma razão de ser, né? Então é importante também ficar atento a isso. Eu acho que de uma forma geral é isso que acontece. Esse stellium, né, que está acontecendo em Capricórnio faz um trígono para Urano ali no finalzinho de Touro e um sextil para Saturno e Netuno que estão no finalzinho de Peixes. Então existe também uma cooperação, né, entre a empatia de Peixes e a força de vontade de Touro, né? Então, que pode acontecer? Se a gente está focado em fazer, né, em ter essa realização profissional, social, a gente tem o apoio, né, de Urano em Touro, quando a gente pensa em força de vontade,
e a gente tem o apoio ali daquele olhar responsável e empático, né, do Saturno e Netuno em Peixes, né? De uma forma geral, essa é a configuração dessa lua nova. Eu acho ela muito positiva se a gente souber conduzir dessa forma, né? Eu consegui ter uma profissão, consegui ter um prestígio, consegui ter um lugar ao sol, mas isso precisa também, né, ser compartilhado com o outro, né? Eu acho que isso é fundamental que a gente entenda dessa forma. E aqui, cumprindo uma promessa, né? Semana passada eu falei para vocês que todo lugar que eu tenho algum nível de participação, as pessoas me cobram, né? Fala sobre o meu signo, fala sobre isso, como que vai acontecer e tudo mais. E eu também acho que vocês também, né, desejam esse tipo de informação, né? Então eu fiz um resumo aqui, eu falei para vocês que eu ia parar alguns minutos, né, para escrever, para falar, né, sobre cada signo. E a única coisa que eu peço é que vocês procurem saber o ascendente de vocês, né? Porque isso que eu vou falar funciona para o signo solar, né, para o seu signo, mas funciona mais para o ascendente, tá? Então, se você souber o seu ascendente, isso aqui faz todo sentido, né? Se você levar em consideração o seu signo solar, tem algumas reservas, né? Porque você pode ter um ascendente muito diferente do seu signo solar e algumas interpretações que levam em consideração as casas, né? E os trânsitos sobre as casas, elas se alteram um pouco. Mas se você tiver o seu ascendente, e se você escutar, né, o texto do seu ascendente, vai ficar perfeito, tá? Então, começando, né, isso aqui é um resumo que vai falar da próxima semana, mas vai dar algumas dicas para o ano, né? A minha ideia é, com o tempo, vou falar um pouco menos, né, de uma forma mais simplificada, falar um pouco menos do panorama geral e falar mais da semana, né? Mas eu acho que é relevante trazer o que eu trouxe aqui hoje. Talvez eu me repita várias semanas, né, repetindo assuntos, né, mas eu acho que é válido, né? Então, me desculpem ler, né, mas é bastante material aqui, eu vou precisar ler o texto, né? Então, começando por Áries. A liberdade como ideia criou o mundo moderno. Para você, isso é algo natural, né? Ouse sempre. E ouse bastante, antes que Saturno, né, entre em Áries e comece a criar dúvidas sobre o momento, né, e a forma com que você vai usar, né? Quando Saturno entrar em Áries, o processo, né, esse processo talvez de responsabilidade, ele vai acontecer, mas, né, tente entender o processo antes. Touro. Aproveite essa noção de eficiência deixada pelo ciclo de Capricórnio, né? Porque agora o ambiente, né, tá aquariano, né? Então agora a gente vai começar a vivenciar o ciclo de Aquário. E com Urano no seu signo, né, por algum tempo, por mais alguns dias, isso pode te ajudar muito a ter ideias inovadoras, né, e criar uma capacidade muito grande, né, de criatividade, de criar coisas inovadoras, né? Então aproveite esse processo. Gêmeos, você está preparado para o retorno de Urano para o seu signo? Bom, agora você tem que aproveitar o ciclo aquariano, né,
para se preparar para a grande quantidade de interações que vem pela frente. Porque Aquário é um signo do elemento ar, né? E como eu disse, né, tem a tendência a compartilhar, né, as coisas. Então, essas interações que surgem agora, elas são também, elas podem fazer uma conexão com as interações que vai acontecer quando Urano, né, voltar para o seu signo. Então, se prepare aí. E não se esqueça que as primeiras interações são do lado direito e do lado esquerdo do cérebro, né? Então, sempre falam isso sobre Gêmeos, né? A dualidade, né? Então, tente fazer a conexão entre seu lado esquerdo e o lado direito. Câncer. As suas vontades estão mais claras. Júpiter, mesmo retrógrado, vem mostrando de que forma essa sensação de segurança é encontrada. Mesmo que esse ciclo de Capricórnio te tenha forçado a se dedicar mais à vida social, ao trabalho, aproveite o primeiro semestre, né? Com Júpiter ainda em Câncer, né? E com toda essa sensação de fartura, né? E de segurança que Júpiter pode dar. Leão. Está preparado para Júpiter no seu signo no segundo semestre? Aproveite agora o ciclo aquariano. Muita troca e interações com muitas pessoas. Mas não se esqueça que o papel do rei é servir ao grupo. Excesso de autoridade não vai funcionar com o Plutão em Aquário. Aproveite esse ciclo de Aquário para entender isso, né? Para entender, né, que nessa era de Aquário o papel de Leão é ser o exemplo, né? É ser a referência. Mas essa referência não é porque é referência que né, tem que ser endeusado, né? Tem que só receber benesses, né? Então, tome cuidado com essa necessidade. Virgem. Somado ao pragmatismo do ciclo capricorniano, aproveite a entrada de Mercúrio em Aquário, onde ele fica exaltado. Sua capacidade de organização e método pode ajudar a ganhar muita habilidade. Se o assunto for relacionado ao bem do grupo, assistência social ou relações públicas, melhor ainda. Libra. Interagir, dialogar, aprender. Muitas e todas essas portas estão abertas para um contato mais profundo, né? Para uma percepção maior do meio, né? Com assuntos e compartilhamentos de ideias e com todos esses planetas entrando no signo de Aquário, né? Então, diplomacia, relações públicas, né? Todas as formas e vários meios estão à sua disposição. Escorpião. Eu nem vou perguntar se você está preparado, né? Porque preparado o Escorpião sempre está. Mas Saturno e Netuno em Áries pede atenção à saúde, né? E o quanto o trabalho vai exigir do seu corpo. Então, cuide da sua saúde, do seu corpo, não exija demais do seu corpo, de uma forma geral. Plutão em Aquário, né, na sua casa 4, e Júpiter em Leão na sua casa 10 do segundo semestre, promete realizações profissionais ou sociais, mas vai ser necessário entender a mesma lição de Leão. O rei deve servir e não exigir reconhecimento. Sagitário. Sua liberdade mental ou física te leva a lugares e a situações né, onde você pode descobrir, né, lugares a serem descobertos, coisas a serem descobertas. Isso demonstra, né, a sua casa 5 em Áries.
Mas agora Saturno e Netuno vão acabar criando questionamento. Será que eu devo me aventurar a conhecer outro país, viajar? Será que eu devo fazer uma nova faculdade? Será que eu devo realmente fazer esse doutorado? Né? Saturno e Netuno vão começar a criar essas dúvidas, né? Então, se prepara. E Júpiter em Leão no segundo semestre é o palco e o auditório que são seus. Né? Lidere com sabedoria. Capricórnio. Hora de ganhar dinheiro e prestígio com os vários planetas em Aquário, sua casa 2. Lembre que compartilhar é o melhor caminho. Saturno e Netuno na sua casa 4 prevê preocupações com a família. Júpiter em Leão no segundo semestre, na sua casa 8, vai falar sobre uma certa análise psicológica, né, na sua capacidade de liderar. Né? Também posso lembrar de novo aquela ideia, né? O leão, né, ou o rei, deve servir antes, né, de ser bajulado, ser beneficiado. Lembrar que Capricórnio tem uma necessidade de comandar, né? Então é por isso que Leão nessa casa 8 vai ter esse efeito. Aquário. Plutão dita o caminho. Transformar a experiência em conhecimento e transmitir isso de forma inteligente. O estélio desse ciclo solar vai abrir várias oportunidades para isso. Júpiter em Leão no segundo semestre prevê uma necessidade de integrar os seus talentos pessoais e os talentos pessoais dos outros na sua ideia de igualdade. Então, esse na minha visão, é o grande problema dessa era de Aquário, né? Você saber conciliar o talento pessoal, né, com a ideia somos todos iguais, né, do Aquário. E Peixes, finalizando em Peixes, né? Os planetas em Aquário preveem uma fase de maior racionalidade. Um pouco mais difícil para Peixes, né? Mas fortificam a ideia da vida em grupo e da igualdade. Em alguns dias, esse estéreo, nessa reunião de planetas, vai estar em Peixes, né? E vai ser, no futuro próximo, uma consolidação dos seus sonhos, dos seus ideais. Depois será a hora de agir, com Saturno e Netuno em Áries. Pode haver possibilidade de ganhar dinheiro, porque Áries é a casa 2 de Peixes. Júpiter em Leão no segundo semestre e na sua casa 6 é a oportunidade de entender que você deve liderar com o coração, né? Então, o trabalho, a rotina de Peixes é liderar de uma forma leonina. Então, acho que é isso. Acho que eu não sei se eu rebusquei demais esse resumo aqui dos astros, mas a minha ideia é tentar falar só da semana, né? Mas eu abrangi um pouco mais os períodos, né? Mas eu acho que vale a pena. Talvez eu tenha que repetir esses conteúdos, né, para outras pessoas, né, nas próximas semanas, para as outras pessoas terem acesso e poderem também entender o conteúdo, mas vou tentar reduzir na semana que vem. E é isso, eu acho que é uma semana bastante interessante para a gente entender aonde a gente chegou, né, e de que forma a gente pode aí dividir isso que esse conteúdo que a gente criou, né, com os outros. Tem a questão do Plutão ali, né, que vai dar uma mexida na forma de entender essas energias, que vai dar uma mexida também criar possibilidades diferentes e até chocantes, né? Como eu disse, Plutão com Vênus
né, é um choque na imagem, no amor, no sexo. Plutão com o Sol, talvez você entenda que existem estruturas de poder estabelecidas que muitas vezes elas estão disfarçadas, né, de ajuda social ou de estrutura social. Mercúrio com Plutão, né, uma forma de entender a sociedade de uma forma mais profunda. E Marte com Plutão, né, que é o choque da vontade, né, o desejo. Você tem desejo de algo, você quer fazer algo, e aí quando une essas duas forças, né, Marte com Plutão, aí elas se somam, né, e talvez você tente ser mais excêntrico do que você já é, tente ser mais rebelde do que você já é, mais chocante do que você já é, né? A frase do Muhammad Ali, né? Eu chocarei o mundo, né? Então é uma frase aí, na minha visão, dessa conjunção de Marte com Plutão. Você vai chocar o mundo de alguma forma, né? Então aproveite para chocar, para mostrar toda essa energia, né? E que seja o bem do coletivo, né? Visando aí que é o signo de Aquário. Então acho que é isso. Se você quer fazer seu mapa astral, me manda uma mensagem. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Talvez eu faça um corte só dessa parte dos signos, né? Vou ver se o pessoal vai gostar. Também peço feedback, né? O que vocês acharam, se vocês gostaram, se dá para melhorar, se está muito bom, se acrescentou, se não acrescentou. Então, só agradeço, né? E nos vemos aí semana que vem. Um abraço, uma boa semana. Tchau.